A classificação de uma determinada tipologia florestal em cerrado ou floresta ou outros tipos, né, vai influenciar de forma direta nos percentuais de área de reserva legal que tenha que ser preservados para mais ou para menos. Vai influenciar também de forma direta nos percentuais de áreas que podem ser abertas, né, que podem ser desmatadas de forma legal para mais ou para menos, né? Isso eu acredito que é uma coisa que muitos já devam saber. Mas o que muitas vezes as pessoas se esquecem é que quando o órgão ambiental ele analisa um determinado projeto de, por exemplo, de desmatamento, ele verifica lá na sua base de dados se aquela área, por exemplo, é uma área de cerrado ou floresta, né? E aí, com base nessa classificação que existe lá no sistema do órgão ambiental, é que ele determina quanto que é o percentual de área que pode ser aberta ou não, tá? O problema é que muitas vezes essa base de dados que existe lá no órgão ambiental, ela não está de acordo com a realidade de campo, né? Às vezes o órgão ambiental ele tem lá uma base de dados que diz que uma área é floresta, mas lá no campo aquela área é cerrado. Então, na prática, aquela área ela tem direito a ter uma área de desmatamento legal maior do que aquilo que o órgão ambiental acredita, né? Então, nesses casos em que o órgão ambiental ele tem uma base de dados que não está condizente com o campo, o proprietário daquela área, né, ele tem o direito de questionar, e aí nisso o engenheiro florestal capacitado ele vai apresentar o que a gente chama de laudo de tipologia florestal, que é um laudo que vai comprovar que determinada área é cerrado ou floresta, né, é de acordo ali com uma determinada realidade de campo, né, que não está convergindo com a análise do órgão, tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma análise desse caso aí de tipologia florestal, tá bom? Então, eu estou aqui com um inventário feito em campo, tá bom? Para essa finalidade, onde a pessoa fez lá o levantamento em que o órgão ambiental dizia que era floresta e a pessoa no seu direito estava questionando, dizendo que lá é cerrado, tá bom? Então, para a gente entender melhor como é feita essa análise, eu vou mostrar aqui para vocês esses dados do inventário que tem aqui, né? Voltado aí para essa análise de tipologia, de acordo, claro, com o decreto que regulamenta essa questão aqui no estado do Mato Grosso, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo de outro estado, de repente você procura se informar se no seu estado existe alguma outra normativa específica a respeito desses casos, tá? Mas de qualquer forma, eu acredito que esse vídeo aqui vai te ajudar muito aí nessa análise e nesse entendimento, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, então vamos lá, tá? Eu até já deixei aqui separado, tá? O decreto 660 de 6 de outubro de 2020, tá bom? E aí é com base nesse decreto e aqui nos pontos principais desse decreto que a gente vai procurar aqui fazer uma análise desses dados de inventário que eu vou mostrar aqui para vocês, e aí, se tudo der certo, chegar aqui num parecer que, de acordo com o decreto, qual que é a tipologia florestal dessa floresta aqui onde foi feito o levantamento, tá? Então, a intenção aqui desse vídeo, só para a gente se situar, é fazer aqui uma análise pós-campo, tá? Eu não vou entrar no mérito de como que tem que ser feito o levantamento de campo. É claro que o levantamento de campo ele vai influenciar aqui na análise, mas o que eu vou fazer aqui é, com base nos dados já levantados em campo, que a gente vai fazer aqui uma análise conforme os parâmetros do decreto, para daí a gente ver se a gente consegue chegar no parecer, tá? E aí, para isso, eu até já deixei destacado aqui alguns pontos que eu considero como principais para essa análise, tá? Como, por exemplo, aqui ó, a gente tem aqui o artigo 5º. As árvores amostradas deverão ser identificadas de acordo com as regras da nomenclatura botânica. E aí aqui nesse primeiro parágrafo tá: serão admitidos no máximo 10% das espécies amostradas em cada extrato, com identificação apenas em nível de gênero ou família, ou seja, a equipe que for fazer o inventário em campo, ela tem que identificar a nível de espécie, tá? E aí o decreto ele admite até 10%, se não for conseguido, né, se não conseguir identificar nível de espécie, o decreto ele permite até 10% das espécies em nível de gênero ou família, tá bom? Então, ó, vamos olhar aqui nos dados de inventário, né? Ele tem aqui vários relatórios de parcela, espécie, relatório por hectare, mas para essa análise aqui, os principais vai ser estrutura horizontal e relatório por hectare, que eu vou mostrando aqui pra gente, tá?
Então aqui na estrutura horizontal, ó, a gente tem aqui a lista de todas as espécies encontradas que foi encontrada nesse inventário, tá bom? Então deu um total de 55 espécies, e aí lá no decreto a gente acabou de ver que ele admite até 10% em nível de gênero ou família. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 que está identificado a nível de gênero, né? Então, essas que eu deixei em laranjado aqui é que não foi identificado o nível de espécie, está em nível de gênero. Então, se tem 55, até 5 bateu aqui os 10% a nível de gênero, tá? Beleza, então vamos continuar aqui para o próximo tópico, tá bom? Que eu já deixei destacado, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, artigo, então ó, deixei destacado aqui, ó, artigo 13. Para a classificação das fitofisionomias apontadas no relatório apresentado pelo requerente, serão utilizados os critérios técnicos complementares de análise, tá? E aí o primeiro critério técnico é área basal da vegetação amostrada e bioma de ocorrência das 10 espécies de maior densidade relativa, tá bom? Então aqui ó, no parágrafo único, ó, tá, as 10 espécies de maior densidade relativa devem ser obrigatoriamente identificadas a nível de espécie. Tá? Então, daquelas que estão identificadas a nível de gênero, se ela for uma das 10 de maior densidade relativa, ela já não passa. Então, eu já deixei destacado aqui em amarelo as 10 maiores em questão de densidade relativa. Tá? Aqui a gente tem a coluna de densidade relativa. Tá? Então, essas que estão em amarelo são as que têm maior densidade relativa nesse inventário. Então, eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas são as 10 de maior densidade relativa. E a gente percebe que todas estão identificadas a nível de espécie, tá bom? Conforme consta no decreto, tá? Então vamos continuar aqui. Toda vegetação, o artigo 14, toda vegetação com área basal maior que 22 metros quadrados por hectare serão caracterizados como floresta. Tá? Então o decreto aqui ele já coloca um ponto que é de forma bem objetiva e direta. Tá? Então a gente tem que olhar lá no relatório, a gente vai olhar agora no relatório por hectare, quanto que deu lá de área basal por hectare, tá bom? Então vamos olhar aqui ó, no relatório por hectare, tem um total de 10 parcelas, tem aqui as informações para cada parcela, e o que a gente quer ver agora ó, é essa informação aqui, ó. G, que é a área basal em metros quadrados por hectare, tá? Para esse inventário aqui, ó, ele gerou 15,92 metros quadrados por hectare, tá bom? Então, de acordo com o decreto, ó, se desse maior que 22 já era automaticamente enquadrado como floresta, mas não é o caso. Aqui no caso está dando 15,9. Isso já quer dizer que é cerrado? Não, ainda não, tá? Então, vamos verificar outros pontos aqui do decreto para a gente continuar a análise, tá? E ele continua, parágrafo único. Será considerado como cerrado, excepcionalmente, a vegetação que ultrapasse 22 metros quadrados de área basal por hectare, desde que não ocorra nenhuma espécie exclusiva de floresta entre as 10 de maior densidade relativa, tá? Então, se tivesse ultrapassado os 22 metros quadrados por hectare, também já não seria automaticamente como floresta, tá? Para isso, né, seria maior do que 22 metros quadrados por hectare, mas se não tivesse nenhuma espécie exclusiva de floresta, aí seria ainda considerado como cerrado, mas não é o nosso caso, né? No nosso caso aqui deu 15,9 metros quadrados por hectare de área basal, então, num primeiro momento não é floresta, tá? Então vamos continuar. Para a vegetação de até 22 metros quadrados de área basal por hectare, a classificação fitofisionômica será baseada na composição florística. Então agora entra aqui um segundo critério. Tá? Será classificado como cerrado toda vegetação em que não ocorram espécies exclusivas de floresta entre as 10 de maior densidade relativa. Tá? Então a gente vai olhar lá agora daquelas espécies, se tiver alguma espécie que seja exclusiva de floresta, ela ainda não é considerada cerrado, tá? Tem o parágrafo 2º aqui, ó. Será classificado como floresta toda vegetação em que não ocorram espécies exclusivas de cerrado entre as 10 de maior densidade relativa.
tá? Então, aqui ele faz uma afirmação negativa. Então, para a gente entender como é que fica nesse caso aqui, a gente precisa aqui fazer a interpretação contrária, né? Ele está dizendo, será classificado como floresta toda vegetação em que não ocorram espécies exclusivas de cerrado, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui é, se tiver uma espécie exclusiva de cerrado, aí é cerrado. Se não ocorrer nenhuma espécie exclusiva de cerrado, aí, mesmo que tenha abaixo de 22 metros quadrados por hectare, ainda pode ser enquadrado como floresta, tá? E tem aqui o parágrafo 3º. Será classificado como ecótono, né, ou seja, área de transição, toda vegetação que contém espécies exclusivas de cerrado e também espécies exclusivas de floresta entre as 10 de maior densidade relativa. Então, a gente vai analisar lá espécie por espécie entre as 10 de maior densidade relativa. Se tiver espécie exclusiva de cerrado e também espécie exclusiva de floresta, aí é classificado como ecótono, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Não, tá? Ou seja, de acordo com esses parágrafos, né, esses artigos 13, 14 e 15, né? Se for, no nosso caso aqui, que deu abaixo de 22 metros quadrados por hectare, a gente vai olhar lá a lista de espécies. Se tiver espécie que seja exclusiva de cerrado, a gente já, se não tiver, né, primeiramente, se não tiver espécie exclusiva de floresta, tá? Aí é enquadrado como ecótono ou floresta, né? Se não tiver espécie exclusiva de floresta, e aí se tiver espécie exclusiva de cerrado, a gente já qualifica como cerrado, tá bom? Então, para isso, ó, vamos voltar aqui na estrutura horizontal, tá? Novamente, a gente tem aqui a lista das espécies do lado esquerdo, e o que interessa para nós aqui é essa coluna aqui, ó, de densidade relativa, tá? Que eu até já deixei as 10 de maior densidade relativa, eu já deixei destacado em amarelo, tá? Então agora, espécie por espécie, a gente vai verificar se elas são exclusivas de cerrado ou exclusivas de floresta, tá? Se tiver uma, né, dentro desses parâmetros, a gente já chega aí numa avaliação, tá bom? Então, ó, vamos espécie por espécie, tá? Eu vou copiar aqui, tá? Vou dar Ctrl C e agora a gente vai vir aqui, ó. Agora aqui uma informação importante também, tá? Pelo que eu pesquisei, né, como isso aqui vai ser analisado aí no caso pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente aqui do Mato Grosso, pelo que eu pesquisei, eu não encontrei uma base de dados que seja considerada oficial pelo órgão, né? Isso porque vai ter lá um analista de meio ambiente, um engenheiro florestal, uma engenheira florestal, que vai analisar os processos de análise de tipologia, e esse profissional analista ele vai ter que de alguma forma consultar se essas espécies são exclusivas ou de cerrado ou de floresta, tá? Só que pelo que eu pesquisei, eu não encontrei assim uma base de dados que seja oficial, tá? Até onde eu pesquisei, ainda entra a questão assim do entendimento do engenheiro que apresenta o projeto, tá de acordo com o entendimento de quem analisa, tá? Então, para eu colocar aqui como que uma referência, eu estou usando essa base de dados aqui, ó, que é uma base de dados nacional, tá? Do Serviço Florestal Brasileiro, né, do Sistema Nacional de Informações Florestais, tá? Então, para a gente ter aqui uma referência, não estou dizendo que isso aqui seja uma base de dados oficial, tá? Mas para fazer esse vídeo, para a gente ter uma referência, eu vou utilizar essa base de dados aqui do Serviço Florestal Brasileiro, tá? E aí no menu aqui, ó, tem o site é snf.florestal.gov.br. Aí tem na parte da florestas e recursos florestais, espécies florestais, tá? Então aqui, ó, ele tem aqui um campo para a gente pesquisar o nome científico da espécie. Então eu vou colocar, já copiei lá, vou dar aqui Ctrl V, tá? Ele aparece aqui a informação, nome científico, endêmica do Brasil, tá aqui, ó, exclusiva do cerrado? Não, tá? Então ele já a primeira espécie eu já coloquei, já achei uma informação aqui que não é exclusiva de cerrado, tá? Vamos para a próxima. A próxima espécie que eu vou copiar e colar. Novamente, exclusiva de cerrado? Não, não é exclusiva de cerrado. Então ainda não dá para caracterizar como cerrado. Copiei, colei aqui, tá? Espécie exclusiva de cerrado? Também não. Então ainda não caracterizo aqui como cerrado. Próxima.
Exclusiva de cerrado? Não, não é exclusiva de cerrado. Então ainda não dá para bater o martelo. Copiei ali, colei. Exclusiva do cerrado? Não, não é exclusiva do cerrado. Aqui copiei, colei. Exclusiva de cerrado? Ainda não. Ainda não achei nenhuma espécie que seja exclusiva de cerrado. Vamos continuar. Copiei, colei. Olha aqui, ó. Exclusiva de cerrado? Sim. Então, de acordo com o decreto, esse inventário aqui que a gente está analisando, ele tem lá abaixo de 22 metros quadrados por hectare e tem também uma espécie exclusiva de cerrado, tá? Sendo assim, nesse momento até agora, a gente está conseguindo classificar essa tipologia como cerrado, tá? Vamos ver as outras aqui, ó. Copiei, colei. Exclusiva de cerrado? Não. Copiei aqui, vamos para a próxima. Colei, exclusiva de cerrado? Não. Copiei aqui e colei. Essa aqui nem registro tem, tá? De repente, se a gente procurar numa outra base de dados, a gente acha mais informações sobre essa espécie, ou pode ser que esse nome científico aqui ele esteja com algum erro, tá? Vamos só por curiosidade, vamos só dar uma olhada a nível de gênero. Aqui tem Boudicia virgilioides, tá? Mas aquele que a gente tinha copiado e colado é Bouquidia nítida, não tem informação, tá? Mas então para essa espécie aqui, essa base de dados que a gente está consultando não tem informação, se é espécie exclusiva de cerrado, de floresta, enfim. Mas a gente achou uma espécie que é exclusiva de cerrado, tá? Que é essa aqui, ó, Qualia seloi, né? Aqui, de acordo com essa base de dados do Serviço Florestal Brasileiro, ela é exclusiva de cerrado, tá bom? Sendo assim, de acordo com o decreto, olha só, vamos voltar aqui para a gente ver novamente, tá? Para a vegetação de até 22 metros quadrados de área basal por hectare, que é o caso, a gente verificou que tem 15,9, tá? A classificação fitofisionômica será baseada na composição florística, tá? E aí ele fala, será classificado como cerrado toda vegetação em que não ocorra espécies exclusivas de floresta entre as 10 de maior densidade relativa, tá? Nessa base de dados que a gente está consultando, ele não apareceu ali a informação se é exclusiva ou não de floresta, tá? Ele só apareceu se é exclusiva ou não de cerrado. Mas também para efeito aqui de a gente ter uma referência, né, a gente está considerando que não são ali espécies exclusivas de floresta. No segundo parágrafo ele diz, será classificado como floresta toda vegetação em que não ocorram espécies exclusivas de cerrado entre as 10 de maior densidade relativa, tá? Esse parágrafo aqui, eu até deixei ele destacado não em verde, mas em amarelo, porque na minha opinião, tá? Isso é só uma opinião. Na minha opinião, ele fica como que tendencioso para que seja floresta, tá? Isso porque a gente já está tratando aqui de uma fitofisionomia que tem abaixo de 22 metros quadrados por hectare, tá? Então ele está dizendo que nessas fitofisionomias, se não tiver nenhuma espécie exclusiva de cerrado, ainda assim é floresta. Na prática é como se a gente estivesse dizendo que um cerrado, né, uma vegetação que seja bem rala, por assim dizer, se não tiver ali nenhuma espécie exclusiva de cerrado, aí vai ser considerado como floresta, né? Na minha opinião, isso torna aí um pouco que tendencioso, tá? Mas enfim, tá? É só minha opinião aqui, tá? E aqui no terceiro parágrafo ele diz, será classificado como ecótono toda vegetação que contém espécies exclusivas de cerrado, exclusivas de floresta entre as 10 de maior densidade relativa, tá? Então a gente não encontrou aqui nenhuma espécie exclusiva de floresta. O que a gente encontrou foi, na análise que a gente fez, uma espécie exclusiva de cerrado, tá bom? Bom, gente, então nessa análise aqui que a gente fez, né, de acordo ali com os parâmetros do decreto, que eu procurei interpretar ali os que eu considero como principais para classificar, né, uma vegetação como cerrado ou como floresta, né, nesse caso aqui a gente classificou nesse inventário aqui que foi feito como cerrado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida ou se você acha que eu errei algum apontamento aí, escreve aí nos comentários, tá? Que eu vou procurar responder todos à medida do possível, tá bom? Espero que isso tenha ajudado vocês a entender melhor como se faz essa análise de classificação, tá? Porque isso aí na prática vai influenciar diretamente no percentual de áreas que podem ser abertas ou não, tá? Isso vai influenciar
no percentual de área de reserva legal, né, ou não, tá bom? Então esse entendimento ele é fundamental para o bom desenvolvimento aí do setor, para que também possam ter boas análises, né, bons relatórios feitos em campo, tá? E que para que todos sejam, né, estejam de acordo aí com o que a legislação determina, tá? Seja você um engenheiro florestal que vai apresentar o relatório, seja você um analista de meio ambiente que vai analisar esses relatórios que sejam apresentados, tá ok? Então espero ter contribuído aí com vocês. Se ficou alguma dúvida, escreve aí e valeu!